Coloquei para gravar. Compartilhando a tela. Vamos lá. Compartilhar. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Pronto, estão conseguindo ver? Estão vendo o PowerPoint? Sim? Então, beleza. Vamos lá, então. Pecado original versus pecado atual, então, nós já vimos, tá? Então, são conceitos teológicos esses que eu estou trabalhando com vocês, irmãos, mas é só para vocês terem uma noção de como a gente chama essas coisas. Não precisa decorar nada disso, mas se você souber, essas coisas aqui você já sabe mais do que... O professor que você perguntou. Porque muita gente não sabe dessas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Dando seguimento aqui na nossa aula. Bom, o pacto das obras. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, mudei a imagenzinha. Essa imagem que eu estou colocando para vocês aqui são imagens de quadros, né, pintando ou retratando a expulsão do jardim, tá? Depois da queda. Vamos lá, então. O pacto das obras. Quando o homem foi criado, tá? Ele foi criado, foi estabelecido com esse primeiro homem, né, com Adão e com a Eva, foi estabelecido o pacto das obras, tá? Ou aliança das obras. Você já deve ter, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar sobre esse pacto das obras. Então nós vamos ver um pouco a respeito desse pacto, tá bom? Então vamos lá. Adão e Eva, eles foram criados em santidade positiva. O que quer dizer? Eu já dei uma palhazinha para vocês sobre esse negócio de positivo, passivo, positivo, negativo. Não é negativo no sentido de ruim, tá? E nem positivo no sentido de bom, é no sentido de ativo ou inativo, tá? Então, veja só. O que significa aqui o fato do homem ter sido criado em santidade positiva? Significa que ele não precisava fazer nada para ser santo. Ele já era santo, ele foi criado santo. Tá? Nessa condição de santidade. Ele não foi criado e aí ele tinha que fazer alguma coisa para se tornar santo. Não, ele já foi criado santo. Então, isso que significa o termo ser criado em santidade positiva. Tá bom? Havia, no entanto, algumas determinações que ele deveria obedecer. Veja só, normalmente quando a gente olha para a queda, e as determinações que são feitas ali no Jardim do Éden, a gente pensa que a única possibilidade do homem errar era comer do fruto. Não era a única possibilidade. Esse era o teste principal. Mas havia outras coisas que o homem deveria fazer, tá? Positivamente, e haviam coisas que o homem não poderia deixar de fazer. Tá? Ou seja, o que ele deveria fazer? Então, ele deveria obedecer os mandatos, tá? Quais mandatos? Aquele mandato espiritual, ou seja, ele deveria se relacionar com o seu Criador, ele deveria relacionar-se, cumprindo o mandato social, com os outros seres humanos, que naquele momento era só a Eva, tá? Que ainda não se chamava Eva, lembra que a gente viu isso daí na aula passada? Ela foi criada, tanto o homem quanto a mulher, os dois chamavam Adão. Tá? A palavra Adão, em hebraico, ela pode significar tanto homem quanto humano. Tá? Então, o nome tanto de Adão e de Eva eram humanos. Tá bom? Esse era o nome dos dois. A Eva só passa a se chamar Eva depois que eles são expulsos do jardim. E aí Adão dá o nome para ela de Eva, tá? Que significa mãe, né? Mãe de todos, né? Mãe. A palavra aí é mãe, tá? Bem, eu estava falando isso para vocês porque assim, ele deveria se relacionar com ela, constituindo família, depois, mais para frente, à medida que fosse naturalmente acontecendo as coisas, ter os seus filhos, tá? E também ele deveria se relacionar com a criação, que é um mandato, obedecendo ao mandato cultural, tá? Então, obedecendo o mandato espiritual, mantendo o relacionamento com Deus, vertical, horizontal com os demais humanos e horizontal também com a criação, tá bom? Tanto com as árvores, né, plantas,
que tinha, lembra que a primeira função de Adão era ser lavrador, ele deveria lavrar a terra, ele deveria cultivar, tá? Ele era o vice-gerente de Deus aqui da criação, tá bom? Ele também não poderia deixar de obedecer, tá? Ele não deveria, por exemplo, ele deveria lavrar a terra, ele não poderia não lavrar a terra, ele não podia simplesmente sentar lá na sombra e ficar o dia inteiro sem fazer nada, ele tinha que trabalhar, tá? O trabalho foi criado junto com o homem. Não pense que o trabalho é uma consequência do pecado. Não, ele ficou ruim por causa do pecado, mas o trabalho foi criado, o homem foi criado até para gerar experiências no homem para que ele pudesse se desenvolver, toda a sua plena capacidade, tá? Ele foi criado cheio de possibilidades. Para que essas possibilidades fossem desenvolvidas plenamente, ele deveria trabalhar, tá? Outra coisa, ele principalmente, aí ele deveria cumprir sua função como vice-gerente, tá, da criação, ele deveria cuidar da criação, ele deveria orientar a criação, e aí a gente vê no primeiro pecado um monte de problemas, um monte de coisas que Adão foi cometendo ali, de infrações ali das suas obrigações. Ele deveria, instruir a criação, ele deveria, comandar a criação, mas ele ouve a instrução da serpente, né, no caso ali da Eva. Ele deixa que a serpente lhe passe instruções. Então, vários problemas que vão acontecendo ali no primeiro pecado. E o principal de todas as coisas que o homem deveria fazer era não comer do fruto proibido. Ele não poderia comer desse fruto, tá? Todas as coisas que eu coloquei aqui para vocês são as cláusulas do pacto das obras. O homem deve obedecer tudo isso, ele deve cumprir o mandato, os 3 mandatos, ele deve trabalhar, né, cuidar da terra, que faz parte do mandato cultural, ele deve administrar o jardim e toda a criação, os animais, as plantas e tudo mais. Ele deveria comer somente os vegetais, né, os vegetais que dão sementes, que Deus determinou para ele que ele poderia comer, não poderia comer outra coisa. Naquele momento ainda não se comiam animais, nem o homem comia outros animais, e nem os animais comiam os outros animais. Lembra lá o texto de Gênesis capítulo 1 lá, que Deus determina, Gênesis capítulo 1, que nós lemos, acho que é o versículo 29 ou 30, estou abrindo aqui, tá, a Bíblia? Que o homem, tanto os homens quanto os animais, deveriam comer somente das plantas, tá? Olha aqui, versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos, olha, veja só, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. Então, tanto os homens quanto os animais, todos eles eram, naquele momento, veganos, tá? Por assim dizer, tá bom? Todos eles eram vegetarianos, melhor, né? Vegetarianos, tá bom? Então, não poderia comer nada animal. Só vai ser permitido que o homem coma animais, carne, né? Depois do dilúvio. Não quer dizer que o homem não tenha comido carne entre a queda e o dilúvio, mas era considerado um ato de violência, um ato pecaminoso, tá bom? Só foi permitido após o dilúvio. E é muito, com certeza, os animais, por causa do pecado, a Bíblia fala que toda a criação foi pervertida pelo pecado. Então, todos os animais, assim, os animais carnívoros que nós conhecemos, começaram a se alimentar de carne logo após a queda. Tá? Para eles não precisava a ordem de Deus para que comesse carne. Eles já começaram como uma corrupção da criação. Tá bom? Esse era o pacto das obras. Tá certo? O homem deveria obedecer. Obras no sentido de prática. Tá bom? O teste do pacto das obras. Se o homem obedecesse, sua condição seria confirmada. Qual era a condição do homem? Ele não morria, ele era santo, tá? Essa condição dele seria confirmada e ele obteria a plenitude da vida, tá? Existem algumas discussões a respeito do que o homem ganharia
se ele passasse no teste, e quando acabaria o teste, ou se não acabaria. Existe uma discussão longa teológica, que eu não vou entrar nela, porque o nosso curso aqui é um curso básico de teologia, tá? De doutrina. Então, assim, mas existe uma discussão, o que o homem ganharia e quando acabaria? Será que acabaria? A árvore permaneceria lá para sempre ou não? Uma hora ela seria retirada e o homem passava no teste, tá? Mas nós não sabemos por quê, porque o homem não passou no teste. Então, outra coisa também, nós não sabemos quanto tempo passou da criação até a queda, tá? Uma vez eu conversando com um professor meu lá no seminário, eu falei para ele assim, mas não deve ter demorado muito, pastor, porque assim, o homem não teve filhos, né, antes da queda. A Bíblia não fala que teve. E embora haja aquela descrição que Deus fala para Eva assim, olha, com dores dará à luz, e aí a gente pode pensar assim, então ela deve ter tido filhos antes do pecado e ela não sentiu dor. Mas na verdade é porque elas não sentiam dor nenhuma, não tinha dor. Tá? Então, o que Deus está dizendo ali, na verdade, é uma afirmação. Eu não vou destruir vocês agora, tá? Então vocês vão continuar se multiplicando, mas será algo né, que não vai lhe dar prazer, vai ser um negócio dolorido, né, doloroso, né, vai ser um processo doloroso na sua vida, tá bom? Dói, né? Eu não sei porque eu nunca tive. Vocês podem até achar que não, mas eu nunca tive nenhum filho, tá bom? Nascido de mim, tá? Mas a Priscila disse que dói, eu acredito nela. Então, brincadeiras à parte, vou continuar aqui, a piada foi sem graça. Vamos lá. Então, se o homem obedecesse, sua condição seria confirmada, tá? Ele ganharia algum prêmio a mais? Não sabemos, não sabemos. Tá? O que o homem poderia querer a mais? Também, ele já tinha tudo. Né? O que você dá para alguém que tem tudo? É difícil, tá bom? A gente saber. Então, por isso que eu coloquei aqui essa é a questão que todos concordam, tá? A condição dele seria confirmada. Ele continuaria sendo eterno, ele continuaria sendo santo para sempre e ele ganharia em experiência. Porque à medida que ele vai vivendo, ele vai ganhando experiência. E ele aprenderia. Irmãos, o pecado do homem foi comer do fruto proibido porque ele achou, né, dentre tantas coisas, ele achou que ele teria o conhecimento do bem e do mal, mas o conhecimento do bem e do mal já tinha sido dado a ele. Como? O que Deus diz que é bom, e o que Deus diz que é mal. O problema é que o homem ele achava que tinha uma outra forma, ele quis descobrir de outra maneira o que era bom e o que era mal. Se ele obedecesse, ele aprenderia o que era mal obedecendo, tá certo? Ao obedecer, ele descobriria que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e aquilo que está fora da vontade de Deus é o mal, tá? É o desagradável, tá? O que não é o imperfeito, tá bom? Vamos continuar aqui. Opa, pulou. Fracasso. Bom, o homem fracassou, ele desobedeceu a ordem de Deus e pecou, tá? Várias coisas estão envolvidas nesse primeiro pecado. Primeira delas, olha, o desejo, se a gente pegar lá, capítulo 3 de Gênesis, e ler com calma, nós vamos ver um monte de coisas que foram cometidas ali naquele primeiro pecado. É até difícil dizer qual foi o primeiro pecado. Foi o fruto, foi a consequência de alguns erros que eles foram cometendo ali? Pode ser, tá bom? Quer dizer, muito provavelmente. Veja só, olha a conversa como ela se desenrola. Eu não estou lendo o texto aqui, eu vou parafrasear para vocês ali. A serpente aparece para Eva. A ideia do texto hebraico, ele diz que dá a impressão de que Adão está perto de Eva, tá bom? Eles estão perto, juntos ali, ou próximos ali, no momento da tentação. Ou daquele momento da queda. A serpente pergunta para Eva, olha, é verdade? Olha só, a serpente já começa a falar uma mentira, a colocar dúvida na Eva, dizendo algo que Deus não disse. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma fruta, de nenhuma árvore? E aí a Eva diz assim, não foi isso que Deus disse. Ele diz que nós não poderíamos comer da árvore que está no meio do jardim e nem tocar nela. O tocar foi por conta da Eva, tá? Deus não tinha dito isso. A Eva acrescentou aí. Eu nem imagino que ela tenha mentido, talvez seja o zelo, né? Naquele momento, assim, ó, se não é para comer, então nem toque, tá bom?
nem tocar dela, porque o dia que a gente comer, nós vamos morrer. E aí a serpente diz, olha, vocês não vão morrer. Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a ele, conhecendo o bem e o mal. E aí o texto diz assim, ó, e vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento, olha só o que Eva queria. A mesma coisa que a Bíblia diz que o diabo queria, tá? Ser semelhante ao Altíssimo. Ela queria ser como Deus. Tá? E aí ela tomou do fruto, o fruto era agradável à vista, era bonito. Tá? Que fruto é esse? Não fazemos a mínima ideia, tá bom? De que fruto seja esse. E ela tomou do fruto, comeu e deu para o seu marido, ele também comeu e pecou, tá bom? Então, primeiro, o que está envolvido aí? O desejo de ser semelhante a Deus, a desconfiança de que Deus não lhes dava o melhor. Veja, ela imaginou assim, olha, Deus tá escondendo o jogo, está escondendo o ouro. Ele tem aqui uma fruta que nos fará parecido com ele, e ele não quer dar isso para nós, ou seja, então Deus não é tão bom assim. Tá? Então ele não quer o nosso melhor. Por que ele nos privaria de algo tão maravilhoso que é esse conhecimento? Tá? Então, a desconfiança de que Deus não lhes dá o melhor, ou Deus não lhes dava o melhor. Irmãos, a gente vai ver aqui, muito do que está colocado aqui nesse primeiro pecado está quando nós cometemos os nossos pecados, tá? O nosso pecado atual. Porque nós desconfiamos que Deus não nos deu o melhor, que nós podemos conseguir o melhor sem Deus, tá? O desejo de satisfazer o desejo da carne era agradável aos olhos, o fruto. E quando nós pecamos, nós queremos satisfazer a nossa concupiscência. Por isso que João fala, olha, lá na sua primeira epístola, olha o que ele diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o pecado sempre está envolvido. 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo de satisfazer a carne, o desejo, né, nossos desejos carnais, né, nossa biologia, né, nosso corpo. Desejo de satisfazer os nossos olhos, né? Vimos e queremos e pegamos aquilo para nós, né? E isso pode ser, ou mentimos, ou qualquer outra coisa. E a soberba da vida, tá? Soberba da vida que vai para o último ponto aqui, que está envolvido no primeiro fracasso do homem aí, ó. O desejo de ser autônomo. Mas a palavra autônomo, ela vem de 2 palavras gregas, tá? Autos, ou seja, si próprio, e nomos, lei, tá? Ou seja, o autônomo é aquele que quer viver pela sua própria lei, tá? É isso que é ser autônomo, isso que é ter autonomia. Então, o pecado de Adão e Eva ali também envolveu o desejo de não depender de Deus, de viver segundo a sua própria lei e não segundo a lei do Criador, tá? Legal até aí? Vamos lá? Espero que sim. Faz um joia aí, Danilo, se entendeu? O Tarcísio deu joia. Valeu, joia. Valeu, então beleza. Eu estou vendo aqui na minha tela a Ana Carolina, com a família dela ali. O Tarcísio. Beleza aí, Diogo. Mas tem mais gente aqui que não está aparecendo na minha tela. Vamos lá. Eu não tô não, mas tô aí, hein? Então, beleza, Danilo. Beleza. Tô pela fé. Não vejo, mas creio. É isso. Resultado do pecado, irmãos. Resultado do pecado. Com o pecado vem a morte, tá? Morte física, ou seja, a partir do primeiro pecado, Deus disse, olha, vocês vão morrer. O dia que der a comer, vocês vão morrer. Não coma. Bom, quando o homem comeu, ele morreu fisicamente também. Ele não morreu imediatamente, mas ele estava... A raiz da morte estava nele, tá? Então, veja só, a partir daquele momento ele começou a envelhecer, ele se tornou passível de adoecer, ele passou a sentir dor e cansaço, e finalmente, né, ele chegaria um momento em que ele morreria.
Veja, ele quis ser semelhante a Deus, mas olha o que Deus fala quando ele condena ali Adão. Ele fala assim, olha, tu és pó. Você queria ser Deus, mas não passa de pó. E ao pó retornarás. Lutaria a vida inteira contra a terra. Ela produziria cardos, espinhos, né? Ela produziria espinhos, ela produziria erva daninha. Você teria que retirar a comida do solo com o suor do seu rosto, até que você lutaria contra a natureza, até que a natureza te venceria e você, por fim, voltaria ao pó da onde você veio. Você não passa de pó. É isso que Deus está falando, tá? Então, com o pecado, a consequência do pecado veio a morte física. Não só a morte física também, como outro resultado do pecado, ou consequência do pecado, veio a morte espiritual, tá? Isso aconteceu imediatamente. O homem não morreu fisicamente, né? Morreu completamente no momento que ele pecou, imediatamente após o pecado. Mas espiritualmente, sim, tá? Se no físico não, embora ele tenha começado a envelhecer, ele começou a se tornar passivo de adoecer, de sentir cansaço, sentir dor, tudo isso começou a acontecer naquele momento, tá? Ele não morreu fisicamente, não acabou a vida dele ali naquele momento, tá? Mas espiritualmente ele morreu naquele exato momento. Naquele mesmo momento ele morreu. Imediatamente após o pecado, o relacionamento entre o homem e Deus foi rompido e o mandato espiritual foi quebrado irremediavelmente. Não tinha nada que o homem poderia fazer para restabelecer esse mandato. O homem não poderia mais chegar até Deus, tá? Então, logo o homem pecou, ele viu que estava nu, ele sempre esteve, mas ele percebeu e viu aquilo com maldade, o que não havia, porque era santo, o seu olhar era santo, e eles correram e tentaram encontrar para si algo que os escondessem de Deus. Cozeram folhas de figos, fizeram uma roupa e se esconderam da presença, como se fosse possível esconder-se do Criador, tá? Então, o homem morreu espiritualmente imediatamente após o pecado. Foi comer do fruto e logo os seus olhos foram abertos e ele entrou em estado de pecado. Bom? Vamos seguir aqui. Bom, herança, o que nós herdamos aí do pecado original, tá? A corrupção moral e a culpa. Então, assim, quando Adão e Eva, quando ambos pecaram, né, nós herdamos, o que nós herdamos deles? Nós herdamos a corrupção moral, ou seja, nós não conseguimos voltar novamente a Deus. É impossível para nós nos voltar a Deus. Nós estamos corrompidos moralmente. A nossa moral é corrompida. Existe um senso moral. Isso faz parte da nossa semente de Deus, né, que temos dentro de nós, da nossa imagem de Deus, que permanece em nós, embora embaçada agora, mas ela permanece em nós. Mas nosso senso de certo e errado está corrompido, tá? Está totalmente, agora plenamente, melhor dizendo, corrompido. E nós herdamos também a culpa, ou seja, nós nos tornamos pecadores pelo fato deles terem pecado. Então, veja, nós estamos corrompidos moralmente e nós nascemos com a culpa do pecado. Tá? Cristo resolveu esse problema para nós, tá bom? O remédio havia. Nós não conseguimos criar nenhuma forma de restabelecer essa conexão, esse mandato espiritual. Mas para nós era impossível. Mas Jesus fala, aquilo que era impossível para o homem era possível para Deus. E Deus restabeleceu por ele, tá? A partir dele, esse mandato, tá bom? Por isso, um dos pontos do calvinismo, né, vocês já devem ter ouvido falar dos 5 pontos do calvinismo, depois nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Mas um dos pontos do calvinismo, se vocês quiserem também dar uma pesquisada a respeito disso, fiquem à vontade, é que o homem é totalmente corrupto. É aquele total corrupção, né? Ou totalmente corrupção total do homem, tá bom? Nesse sentido, essa corrupção total ou totalmente corrompido, quando a teologia aborda essa questão, ou quando o ponto lá do calvinismo trata disso,
não está dizendo que nós somos corrompidos ou somos mal no máximo de mal que podemos ser, tá? Nós não somos o mais pecaminoso possível. Algumas pessoas conseguem ser menos pecadores do que outras, né? Embora todos sejam pecadores. Alguns são piores do que outros. Por quê? Isso está relacionado à graça comum, que é despejada sobre o ser humano, tá bom? Mas essa total corrupção aqui do gênero humano, ela está mais no sentido de abrangência, tá? Todas as áreas do homem estão corrompidas, todas as suas faculdades estão corrompidas, tá? Toda a faculdade mental do homem está corrompida, ele não consegue, em nenhum aspecto da sua vida, ele consegue ser plenamente santo. Todo aspecto da sua vida está comprometido, tá? No casamento, nossos casamentos ou nossas relações têm problemas, nosso relacionamento com Deus tem problemas, problemas da nossa parte, né? Mas tem. Nosso relacionamento com a natureza tem problemas, nós não conseguimos dominá-la completamente, ou seja, o homem está corrompido na sua natureza, tá? Então, essa questão da total corrupção tem a ver com a abrangência e não com a intensidade, tá bom? Deu para entender isso aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Então, quando a gente fala assim, ó, o homem é totalmente corrupto, ele é corrupto em todos os aspectos da sua vida, e não no sentido de ser mais pecador possível que ele pode ser. Nem todo mundo é Stalin, nem todo mundo é Hitler, tá? Mas, assim, a possibilidade de chegar a ser isso daí está dentro de nós porque nós somos corrompidos. É a graça de Deus, graça comum que ele despeja sobre a humanidade, que nos impede de chegar ao máximo de nossa maldade, tá? Bem, vamos lá. Bom, nós estamos vendo aí queda, corrupção, a situação está crítica e nós estamos encaminhando agora para o final da nossa aula. Mas eu não quero terminar com uma coisa muito ruim, senão vocês vão ficar uma semana aí em depressão, a coisa já está feia, ninguém está saindo de casa. Ainda vem o Diogo e fala para nós que nós somos totalmente corruptos, nós somos pecadores, mas nós vamos tudo para o inferno e acabou a nossa vida, aí acabou. Corta os pulsos e morre. Entendeu? Tem uma cena, agora já estou começando a se tornar grandes, né? Mas tem uma cena daquele desenho da abelhinha, não sei como é que chama, alguma coisa, que tem uma parte lá que depois que ele consegue ganhar o processo, a abelha ganha o processo lá, e proíbe as pessoas de usarem o mel, e aí as abelhas acabam parando de trabalhar e começa a gerar um problemão, né, porque não está fecundando, né, não está polinizando as plantas, as flores e tudo mais. Tem uma hora que a abelhinha percebe o que ele fez, que foi errado, ele não deveria ter feito isso, e aí ele fala para a moça assim, olha, vamos encerrar a nossa vida, eu pico você e depois você me esmaga. Aí ela disse para ele assim, mas aí você morre 2 vezes, né? Então, veja, não vamos entrar em desespero, tá? Irmãos, Deus não executou, conclusão aqui é da nossa aula, tá? Deus não executou imediatamente a sua sentença de morte física. O homem, embora a raiz da morte tenha entrado nele com o pecado, ele não morreu naquele momento. Adão continuou vivendo. E ele teve filhos, teve filhas, e a vida continuou e chegou até nós, tá? Outra coisa, Deus, imediatamente após a queda, ele já, na verdade, esse plano já estava criado antes da fundação do mundo, né? Mas, imediatamente após a queda, Deus já fez a promessa de redenção. Então, quando Deus pune a Eva, quando Deus pune a serpente, tá? Quando Deus pune o solo, porque a punição não foi direta para o homem, a punição do homem foi no solo. Deus não amaldiçoou o homem. Se vocês lerem lá o texto, Deus fala assim, olha, por causa de você, porque comeste do fruto, Adão, maldita é a terra por causa de você. Então, na verdade, a maldição do homem ele não foi direta, né? Foi uma maldição indireta, tá? Foi sobre a natureza, por causa do pecado de Adão. Mas quando está ali, quando Deus está ali pronunciando a sentença contra Eva e contra a serpente, ele já disse logo, tem gente que chama esse de, tem alguns teólogos que chamam isso de o proto-evangelho, né? Proto é a palavra grega para primeiro, né? O primeiro evangelho, protótipo do evangelho, o antecedente do evangelho.
Ele disse, colocarei inimizade entre a tua semente, a semente da mulher e a semente da serpente. Né, a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e a serpente morderia o calcanhar do descendente da mulher. Tá? Então, ali já está a promessa de um redentor. E essa promessa de redentor, irmãos, ela perpassa todo o Antigo Testamento. Se você for ver, quando Caim nasce, a Eva já acha que ele é o redentor. Tá? Ela dá o nome dele já agradecendo a Deus porque ele lhe deu um varão, e esse seria, ela achava que era já o redentor. E se você for lendo o Antigo Testamento, você vai ver que existem vários ali, pessoas ali que imaginavam que ele seria o redentor. O próprio Noé, quando ele nasceu, o pai dele colocou o nome dele de Noé, porque ele lhes livraria da maldição que eles estavam submetidos. O pai já achava que Noé seria o redentor. Tá? E todos eles, embora não tenham sido o verdadeiro redentor, todos eles eram tipos de Cristo. Tipo, irmão, quando a gente fala tipo em linguagem teológica, nós estamos falando como se fosse uma sombra, tá? Ele apresenta o antitipo. Se Caim, melhor dizendo, imaginava ali que Caim fosse o antitipo, o tipo, melhor dizendo, de Cristo, na verdade ele não era, né? Ele era o primeiro filho que Eva imaginou que seria o seu descendente que livraria do pecado, na verdade era semente da serpente, né? Ele era da descendência da serpente, da cobra, né? Do diabo, a descendência maligna. Era filho de Adão e Eva, tá bom, irmãos? Mas ele era da descendência, considerado descendência da serpente. Mas se for ver Noé, Abraão, todos esses homens, eles eram tipos de Cristo, tá? E o antitipo, no caso, é Cristo. Todos eles foram um mediador na época que eles viveram, até que o mediador perfeito viesse. Quem era o mediador perfeito? O Cristo. Tá? O cordeiro que era sacrificado lá no templo, ele era um tipo de Cristo. Tá bom? Então, ele simbolizava a morte do Cristo que viria, né? Do verdadeiro cordeiro, do cordeiro de verdade, que é o Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Se no primeiro livro da Bíblia, o homem é expulso do jardim, no último livro da Bíblia, irmãos, ou do paraíso, né? Se o homem foi expulso do paraíso no primeiro livro, no último livro da Bíblia, nós vemos o homem de volta ao paraíso. Agora, para sempre com Deus, impedido de pecar, tá? Vivendo em estado de bem-aventurança eterna com o seu Criador, estabelecendo novamente, perfeitamente, né, tudo aquilo que está imperfeito em nós, agora é restabelecido perfeitamente em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Está bem? Irmãos, estamos concluindo aqui a nossa aula. Eu espero que eu sei que não deu para a gente exaurir o tema, mas espero que tenha contribuído para que você pudesse ter um melhor entendimento ou que relembrasse algumas coisas que você já estudou. Né? Boa parte das pessoas que estão me ouvindo hoje, nós temos junto conosco, além da sala de catecúmenos, né? Nós temos algumas pessoas que são da sala de jovens e de adolescentes. Sala de jovens, sala de adolescentes conosco essa manhã. Alguns já passaram pela sala de catecúmenos, outros não, mas aqueles que não passaram tiveram aí uma noçãozinha, né, do que a gente estuda na aula de catecúmenos, e aqueles que já passaram estão relembrando aí, refrescando aí a memória daquilo que a gente já viu em outros anos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo. Nós estamos aí com 3 minutinhos de aula. Eu deixei aqui uma sugestão de aprofundamento que vai tratar aquela questão lá dos 4 estágios do ser humano. Tá? Se você quiser dar uma olhada nesse textinho, tá aí, eu vou mandar depois para vocês os PowerPoints. Eu vou mandar em todos os grupos antes de sair do grupo dos jovens e da UPA. Leia lá, irmãos. Tem esse Diogo é muito generoso. Bonito seu nome, viu, Diogo? Bonito nome. Agradeço aí, agradeço aí
pela contribuição sua aí. Fala para o seu pai e sua mãe, elogie eles aí que deram um nome muito bonito para você. É o Diogo músico, que está falando comigo aqui. Dê uma olhada nesses, né? Dê uma lida. Esse textinho aqui do monergismo, né? A natureza humana em seu quádruplo estado, ela é um textinho curto, dá para você ler, você pode ler ele em 10 minutos, 15 minutos, você lê ele facinho. E Diogo, nos slides. Oi? é o Danilo. Depois Fala, você vai passar é o Danilo. Depois você vai passar pelo esses estudos aí, esses slides e essa última referência também agora, né, da natureza humana, né? isso, ele está na E última pelo página do grupo? slide, Danilo. Ah, tá. Ele Vai está junto passar com o pelo slide grupo, lá, pro tá grupo, né? bom? Ah, beleza. Beleza. Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para alguém fazer oração para nós, mas agora eu vou pedir mesmo, tá? Danilo já orou da última vez. Ô, Daniele, ou você ou seu esposo, vocês Tá bom. podem nos conduzir em oração, um dos dois? Quem for voluntário dos dois. Tá bom? Posso sim. Obrigado, Deus abençoe. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado por estar com todos os nossos irmãos reunidos para aprender mais de Ti, Senhor. A cada dia, Senhor, aprendizado, para honra e glória do Teu nome. É muito bom saber mais de Ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado por nos preservar com saúde, Deus, para estarmos aqui agora, juntos, nesta manhã. Deus, obrigado sempre por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado, Daniele. Deus abençoe, irmãos. Tenham um ótimo domingo e até a próxima. Catecúmenos até Beleza, domingo falou, que Diogo. vem. E os jovens, eu acho que terão aula com o seu professor, jovens e adolescentes, na semana que vem, em sala separada da minha, tá? Os jovens e adolescentes vão formar uma sala só. Provavelmente o Nicolas estará ministrando essa aula para vocês. Vocês receberão, jovens e adolescentes receberão instruções aí durante a semana, tá bom? Deus abençoe. Foi um prazer estar com todos vocês, tanto os amigos do Catecúmenos, quanto os amigos aí dos jovens e adolescentes. Deus abençoe. Estou encerrando aqui, irmãos. Fiquem na paz de Cristo.